especialidade de enfermagem comunitária, intitulado O Futuro da Enfermagem na Área da Saúde Familiar. E faz-nos pensar também no papel fulcral que os enfermeiros desempenham no sistema de saúde em Portugal, com esta proximidade que têm com as famílias, com as comunidades, tratando-as como uma unidade de cuidados. E que lhes permitem, entre outras intervenções, avaliar e intervir junto da família, garantir um acompanhamento diferenciado e personalizado, orientar e promover comportamentos de saúde, tomando as suas decisões de forma autónoma e sustentadas na sua experiência e em evidência científica. É com grande gosto que cá estou, como vogal do Conselho de Enfermagem da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores e, sem mais demoras, gostaria de passar a palavra inicialmente ao enfermeiro Pedro Soares, o Presidente da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, para que ele possa também dar aqui algumas palavras aos colegas que estão a assistir. Seguidamente iria passar a palavra à enfermeira Joana, mas pelos vistos ela estará a caminho de casa, portanto passarei a apresentação quando o enfermeiro Pedro terminar o seu discurso, as suas palavras. Boa tarde a todos, não me querendo alongar, porque temos sem dúvida um excelente painel nesta tarde, deixar uma palavra de agradecimento a todos, em especial aos nossos palestrantes desta tarde e, claro, extensivo a todos os colegas que vão estar connosco nesta sessão, e mais esta sessão, uma organização, como a Vânia disse bem, da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros com o Colégio da Especialidade de Saúde Comunitária e, de facto, é um orgulho ver tantas inscrições e ver os colegas, os participantes a entrarem neste momento. Efetivamente, apesar do mar que nos separa, há sem dúvida um verbo que nos une, que é cuidar. A todos um excelente trabalho e um ótimo webinário. Obrigada, enfermeiro Pedro. E então, continuando aqui este trabalho, vou passar a apresentar a enfermeira Bruna, a enfermeira Bruna e seguidamente a enfermeira Cláudia. Já percebi que este vai ser um webinar bastante dinâmico, passando a palavra quer da enfermeira Bruna, quer para a enfermeira Cláudia. Elas vão complementar aqui as temáticas a serem apresentadas. Pedia a todos que as questões quando terminássemos, que as colocassem depois no bate-papo, de forma a ir conseguindo reunir e depois direcionar a qualquer uma das colegas, se bem que eu acho que qualquer uma delas estará à vontade para falar sobre a temática em questão. Sem aqui atrasar mais, a enfermeira Bruna César Santos licenciou-se pela Escola Superior de Enfermagem do Porto em 2013 e iniciou a sua carreira no Reino Unido, onde adquiriu experiência em cirurgia e cuidados intensivos. Tendo frequentado também um curso de desenvolvimento profissional na Universidade de Bournemouth, atualmente trabalha no Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho, onde orienta alunos da licenciatura da Escola Superior de Enfermagem do Porto. É mestre e especialista em enfermagem comunitária na área da saúde familiar, pela Escola Superior de Enfermagem do Porto desde 2024, colaborando com uma instituição. Tem investido na sua área de investigação em enfermagem de saúde familiar e já contribui com diversos trabalhos também nesta área. Frequenta atualmente a pós-graduação em supervisão clínica em enfermagem e integra a UNIESEP no âmbito do projeto Nursing Ontors. Seguida, a enfermeira Cláudia Augusto, mestre em enfermagem de saúde familiar, doutora em Ciências de Enfermagem, professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, diretora do curso de mestrado em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar e tem como interesses de investigação a salutogênese, a literacia em saúde, a promoção da saúde familiar e a resiliência familiar. Aos colegas que estão a assistir, espero que nós vamos ao encontro dos vossos objetivos, tenho a certeza disto. Desejo a todos um bom trabalho e passo então a palavra à enfermeira Bruna para dar início a este momento de formação. Muito boa tarde a todos, agradecemos desde já o convite que nos foi endereçado pela Secção Regional dos Açores e agradecemos também a introdução feita pela enfermeira Vânia e pelo enfermeiro Pedro Soares e aproveitamos para cumprimentar aqui todos os intervenientes. Vou compartilhar agora a minha apresentação.
Peço que confirme só, por favor, se estão a ver bem. Sim? Estamos, sim, senhora. Então, nós esperamos com esta apresentação dar uma visão da aplicação na prática do modelo de Calgary de avaliação familiar, começando por introduzir alguns que são aqueles fundamentos teóricos que estão na sua base e depois esmiuçando a sua avaliação estrutural, desenvolvimental e funcional. O modelo de Calgary de avaliação familiar, ou então o MECAF, foi desenvolvido por duas autoras, Lorraine Wright e Maureen Mulhey, de forma a orientar a avaliação do sistema familiar e vai já na sua 7ª edição. O modelo que providencia ferramentas para apoiar na avaliação familiar designa-se então por modelo de Calgary de avaliação familiar. O que auxilia na intervenção é o modelo de Calgary de intervenção familiar e os dois podem designar-se por MECAIF. O MECIF vamos falar depois no próximo webinar no dia 15 de maio. Portanto, ao longo do tempo, a enfermagem de família foi evoluindo, verificando-se uma mudança do paradigma ao passar-se do foco apenas no indivíduo para uma abordagem mais abrangente, onde a família é vista como uma unidade de cuidados. Essa mudança permitiu compreender melhor a relação entre a saúde e a doença no contexto familiar e ampliou também o papel do enfermeiro, tornando as intervenções mais holísticas e mais eficazes ao considerar a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento da família. O modelo de Calgary, portanto, é uma ferramenta essencial na enfermagem de saúde familiar porque ele permite avaliar e depois, com o MECIF, intervir junto das famílias de forma estruturada e baseada na evidência. E avaliar a família numa perspectiva sistémica é avaliá-la na sua função, na sua dinâmica e na sua estrutura, num processo de interação com outros sistemas, com quem a família vai interagindo, incluindo com a enfermagem e o enfermeiro. Há alguns conceitos fundamentais ou metaparadigmas que estão na base da enfermagem, portanto, na base deste modelo também, sendo eles saúde, ambiente, cuidados de enfermagem e pessoa-família. A saúde, este conceito considera a saúde individual e a saúde coletiva, ou seja, o estado de saúde de cada membro da família vai afetar todos os outros, afetando o seu equilíbrio como um todo. Este conceito corresponde à capacidade da família para promover estratégias que permitam a sua funcionalidade enquanto unidade. Depois, o ambiente, ele é constituído por elementos humanos, físicos, políticos, económicos, culturais e organizacionais que estão interligados entre todos, em diferentes níveis estruturais interdependentes, que se influenciam e que evoluem. Todos estes fatores influenciam a manutenção da saúde individual e familiar. Os cuidados de enfermagem são direcionados para a família em geral, implicando a participação da família nos seus próprios cuidados, mas considerando também simultaneamente as necessidades e as particularidades dos membros que compõem a família. Neste contexto, o enfermeiro assiste na orientação para a manutenção quer da saúde individual, quer da saúde familiar, como vimos anteriormente. E a pessoa-família? A família é vista como um todo interdependente, ou seja, em interação com o ambiente, o que vai implicar que qualquer alteração numa das partes, ou seja, qualquer alteração num dos seus membros, afetará quer as partes, quer o todo. E enquanto grupo, a família, caracterizada essencialmente por vínculos afetivos, vai evoluir de acordo com as suas finalidades. E para entender e usar na prática um MECAF, é importante que os enfermeiros conheçam as hipóteses teóricas que estão subjacentes ao modelo. E há então 6 fundamentos teóricos e visões do mundo, digamos assim, que dão informação a este modelo e ao de intervenção e também diretrizes para a prática da enfermagem de saúde familiar. São elas a teoria dos sistemas, a cibernética, a teoria da comunicação, da mudança, da biologia de cognição e o pós-modernismo, que já vamos ver o que é tudo isto. É importante ressalvar desde já que não há uma única base teórica que oriente a enfermagem de saúde familiar. Pelo contrário, os enfermeiros devem considerar sempre na sua prática o contributo de várias teorias, de vários modelos, de várias estruturas que orientam o seu trabalho com as famílias de forma a poder adotarem uma abordagem integrada da prática. Então, começando aqui pela teoria dos sistemas, a família é um sistema interdependente, como eu dizia antes.
onde as mudanças num membro vão então afetar todos os outros. Então, nós podemos pensar nisto de uma forma mais fácil, pensando no móvel de bebê. Como vemos, o móvel, quando se move, ele está a mover-se em equilíbrio. E embora ele se movimente de forma uniforme, algumas peças vão mais rapidamente, outras parecem que estão mais estacionárias, algumas peças são mais pesadas que outras, umas são mais leves, no entanto, o todo está em equilíbrio. Mas se houver aqui, por exemplo, uma pequena brisa de vento que vai tocar num dos elementos do móvel, ele vai influenciar imediatamente o movimento de todas as peças. E, embora algumas mais que outras, inicialmente, quando um móvel começa novamente a andar, este movimento pode ser um bocado caótico, gradualmente o equilíbrio vai se restabelecendo e o móvel volta a entrar em equilíbrio. Um sistema é parte de um suprassistema mais amplo, composto de muitos outros subsistemas. Ou seja, falamos aqui, por exemplo, do subsistema conjugal, o subsistema parental, fraternal, e esses subsistemas, por sua vez, também são compostos por indivíduos. E os indivíduos, em si próprios, também são sistemas complexos, com vários subsistemas. Por exemplo, se pensarmos nos nossos subsistemas, o subsistema físico, por exemplo, cardiovascular, o reprodutivo, no psicológico, o cognitivo, o afetivo, e ao mesmo tempo também pertencem a sistemas mais amplos, como é a vizinhança, as organizações, as comunidades em geral. Portanto, terem atenção que o todo é mais do que a soma das partes. O que é que isto significa? Nós não podemos entender as partes de um corpo, neste caso de uma família, ou de uma prática, de uma teoria, a não ser com o conhecimento de como funciona o todo, porque as partes só podem ser compreendidas em relação ao todo e, por outro lado, não podemos compreender como o todo atua, a não ser que tenhamos compreensão das suas partes. Então, podemos afirmar que a mudança num membro da família afeta todos os outros membros e a família é capaz de criar um equilíbrio entre a mudança e a estabilidade. Os comportamentos da família são melhor compreendidos de um ponto de vista da causalidade circular, em vez de linear. O que é que isto significa? É numa lógica de um evento como causador de outro, que por sua vez vai causar o primeiro. Por exemplo, imaginem, numa família em transição para a parentalidade, o marido está envolvido em realizar os cuidados necessários ao recém-nascido, por exemplo, definindo tarefas específicas da sua responsabilidade, e este é o evento A. A esposa vai elogiá-lo, vai reforçar o seu comportamento, sendo este o evento B. Então, é provável um resultado em que ele continua a interessar-se, que ele continua a realizar estes cuidados e a apoiar a esposa nos mesmos eventos. E este vai ser o evento C. Ao acontecer isto, a esposa vai se sentir mais apoiada e, em consequência, vai começar novamente a B, C. Então, esta é a causalidade circular. A teoria da cibernética diz respeito à ciência da teoria da informação e do controlo entre as interações dos elementos do sistema. Ou seja, os sistemas familiares têm a capacidade de autorregulação, que significa que o comportamento de uma pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de outra. E os processos do feedback podem ocorrer em simultâneo em vários níveis de subsistemas com as famílias. Por exemplo, voltando ao exemplo da família em transição para a parentalidade, o sistema familiar autorregula-se através de feedbacks constantes. Por exemplo, se um dos pais sente que está a assumir uma maior carga, pode comunicar isso ao seu parceiro, levando a uma nova divisão de tarefas, o que vai condicionar que a carga diminua então para este membro, por exemplo. E este sistema, temos que considerar que este sistema não é um sistema fechado. Por exemplo, os avós, os amigos, os profissionais de saúde podem influenciar também neste equilíbrio. E pode haver pequenas mudanças que podem gerar um efeito em cascata, tipo o efeito borboleta. Por exemplo, se um dos pais volta ao trabalho mais cedo, o outro também pode sentir mais pressão, mais sobrecarga nos cuidados ao recém-nascido, o que pode afetar depois a relação conjugal e, direto ou indiretamente, pode afetar a interação com o bebê. Ou seja, mobilizando aqui a teoria da cibernética para vermos aqui a transição para a parentalidade, isto mostra que a família não é um sistema fixo, mas um processo dinâmico de adaptação. O equilíbrio é alcançado através de um feedback contínuo entre as partes,
dando-se um ajuste com influência de fatores internos e externos que são importantes considerar. A teoria da comunicação humana diz respeito à forma de interação entre os indivíduos. A comunicação é uma condição necessária à vida humana e social, porque ela refere-se ao processo de transmissão de informação em diferentes contextos e em diferentes culturas. É importante percebermos que toda a comunicação não verbal, para além daquela que é verbal, é muito significativa. Aqui é importante então perceber que é impossível não se comunicar, porque todo o comportamento é comunicação, ou seja, todos os comportamentos vão transmitir de uma forma ou outra uma mensagem. Toda a comunicação tem também dois canais de transmissão importantes, que é o digital, que corresponde à sintaxe e que integra a comunicação verbal, e o analógico, que detém a semântica, que é mais subjetiva e inclui aqui a comunicação não verbal, a postura corporal, a expressão facial, o tom de voz, ou seja, como vamos transmitir a mensagem. Uma relação diádica possui também vários graus de simetria e de complementaridade, ou seja, elas podem adaptar-se ou complementar-se. E isto vai possibilitar a identificação de padrões de interação familiar. Por exemplo, na interação simétrica, os indivíduos vão refletir o comportamento um do outro e na situação de complementaridade, o comportamento de um vai complementar o do outro. Toda a comunicação possui também dois níveis, o conteúdo e o relacionamento, ou seja, o que eu digo e como eu vou dizer. E isto traduz a relação entre os intervenientes que estão a comunicar. E daqui, o modo como os intervenientes analisam e opinam sobre a comunicação vai condicionar a realidade que é produzida por cada pessoa, que também tem na sua base a interação com o mundo, consigo próprio, com os outros. Vamos dar um exemplo prático. Durante uma consulta, o enfermeiro observa que um casal evita contacto visual, responde de forma monossilábica, tem uma postura corporal de estarem mais separados, quando falam sobre a doença do filho. Estas informações dão-nos muitas informações da parte comunicacional do casal, que podem indicar, por exemplo, dificuldades na comunicação emocional, como vamos ver depois mais à frente. O enfermeiro aqui pode intervir de várias formas, utilizando, por exemplo, a reformulação, a validação emocional. Portanto, todos estes dados comunicacionais vão ser importantes para depois definir a intervenção do enfermeiro. Portanto, é a partir da comunicação que a família vai construir e organizar a sua relação, qualificando, caracterizando o sistema familiar, que vai traduzir o relacionamento entre os elementos do sistema. E estas relações vão influenciar os comportamentos, as crenças, os sentimentos de cada elemento, e estes, por sua vez, vão influenciar as relações que se estabelecem no sistema familiar. A teoria da mudança diz respeito à forma como as famílias se adaptam e respondem a desafios e transições ao longo da vida. Por exemplo, uma família que passa por uma transição significativa, quando um dos seus membros, por exemplo, um membro idoso, passa a necessitar de cuidados diários, por exemplo, devido a um AVC, que precisa de apoio nas suas atividades de vida diária, isto vai exigir uma nova adaptação, novas rotinas, nova redistribuição das tarefas, e aqui o enfermeiro pode ajudar, por exemplo, identificando as dificuldades de adaptação, identificando aqui se há estratégias de coping na família ou então promovendo-as, orientando sobre os recursos que há na comunidade, como é que a família pode ser apoiada, como é que ela se está a apoiar em si e como é que ela pode ser mais apoiada. O mesmo acontece, por exemplo, numa família que se está a adaptar à transição para a parentalidade. Vai necessitar de se reorganizar as responsabilidades, de forma a cuidar do filho, de si próprios, da organização do espaço para receber a criança, para cuidar da criança em segurança e por aí fora. A mudança é dependente da percepção do problema, determinada pela estrutura e dependente do contexto. Ou seja, como eu dizia antes, cada membro vai construir a própria realidade, tendo em conta a história de interações com as pessoas que vai ter durante a sua vida e tendo em conta também a sua história genética, as suas crenças. Ao mesmo tempo,
cada estrutura biopsicossocial e espiritual do indivíduo é também ela única. E isto pode-se traduzir aqui nesta imagem. Uns vão olhar para esta imagem e vão ver uma velha. Outros vão ver uma jovem. E isto vai depender da forma como olhamos, quantas vezes olhamos, durante quanto tempo, tendo em conta se alguém nos diz que está a ver uma jovem, uma velha, não é? Isto vai condicionar a nossa visão também. E isto é importante na avaliação e intervenção familiar. A mudança é dependente dos objetivos de tratamento desenvolvidos em conjunto, ou seja, só fará sentido se a família e os seus membros assim o considerarem, definindo objetivos concretos do que pretendem mudar na prática. E só a compreensão não leva à mudança, ou seja, o principal não é perceber apenas o porquê de um certo problema. Deve-se compreender qual ou quais as situações que podem ter concorrido para aquele problema, mas, por exemplo, num caso de um indivíduo e sair de uma família que teve um indivíduo que teve um infarto ou um AVC. Por exemplo, perceber os fatores genéticos, da alimentação, o estilo de vida, são muito importantes para perceber aqui a causalidade do problema. Mas é importante também considerar quais são as implicações desse evento, por exemplo, agora no trabalho no futuro, na organização da família em termos de rotinas, dos padrões alimentares comuns, como é que vão distribuir as responsabilidades, as tarefas e por aí fora. A mudança não ocorre necessariamente da mesma forma em todos os membros da família, porque todos são únicos. E uma pequena intervenção pode levar a uma variedade de reações, em que alguns membros da família podem modificar-se de mais drástica e outros não. Facilitar a mudança é da responsabilidade do enfermeiro em colaboração com a família, sendo que a mudança ocorre através de um ajuste entre as intervenções definidas pelo enfermeiro e as estruturas biopsicossociais e espirituais dos membros da família, ou seja, tem de fazer sentido para a família, daí o desenvolvimento de objetivos e um plano em conjunto. A biologia da cognição defende que a percepção e a interpretação dos acontecimentos familiares influenciam as respostas e as interações. Ou seja, aqui temos a considerar a objetividade e a objetividade entre aspas. Ou seja, podemos dizer talvez a subjetividade da objetividade. Porque, como eu dizia anteriormente, nós produzimos a nossa realidade através da interação com o mundo, com nós mesmos e com os outros, através da linguagem. Cada um vê não o mundo, mas o mundo que é construído com os outros, assim podemos dizer. Ou seja, a realidade depende do observador que a produz. As únicas verdades são aquelas que são produzidas pelo observador, tal como o enfermeiro, tal como os membros da família, sendo uma reformulação das experiências que são vividas ao longo da vida. Daqui, o problema, ou não problema, digamos assim, deve ser considerado sempre na perspectiva da família. O significado que a família lhes vai atribuir, a importância. Por exemplo, podemos dar um exemplo de uma mãe que acredita que o seu filho que tem asma não deve praticar desporto, porque pode piorar a sua doença. No entanto, o enfermeiro sabe que uma atividade física bem adaptada, bem gerida, pode ser muito benéfica. Então, segundo a biologia da cognição, a percepção que a mãe tem sobre esta doença, sobre a asma, vai moldar as suas decisões e ações, o que vai direcionar depois a avaliação e a intervenção do enfermeiro. Com isto podemos dizer que a realidade da família não é fixa, ela é co-construída através das suas experiências, através das suas interpretações, e o enfermeiro pode facilitar as mudanças na forma como a família vê e como a família responde às situações de doença, por exemplo. Por fim, o pós-modernismo, este conceito corresponde à valorização da diversidade e subjetividade das experiências familiares, ou seja, rejeita explicações universalistas, enfatiza-se a ideia de um pluralismo, de uma multiplicidade, rejeitando a ideia de uma realidade absoluta ou de uma só solução. Passo agora a palavra à professora Cláudia, que nos vai dar uma visão da avaliação estrutural familiar. Obrigada, Bruna. Começo também por agradecer aqui ao Colégio de Especialidade da Enfermagem Comunitária. A professora Joana também já está aqui entre nós e agradecer pessoalmente o convite que me foi endereçado.
e também, naturalmente, à secção regional dos Açores, na pessoa da enfermeira Vânia Gonçalves e do enfermeiro Pedro Soares, pela iniciativa em torno deste tema da saúde familiar, que acaba por dar aqui contributos para toda a região autónoma dos Açores, mas também para o continente e para a região autónoma da Madeira e, quiçá, até para outros enfermeiros portugueses espalhados pelo mundo. Mas queria mesmo agradecer esta iniciativa e também aqui à minha colega, a enfermeira Bruna, porque de facto foi uma companheira de conteúdos espetacular e portanto também agradecer pessoalmente aqui neste momento. Vou fazer então aqui a minha partilha. Nós fizemos assim as coisas a meias, portanto depois vou dar a palavra à enfermeira Bruna e vamos aqui assim um bocadinho alternar. Só vos pedia, por favor, para me confirmarem se já vem em modo de apresentação. Sim. Sim? Pronto, obrigada. Então, continuando a apresentação que a enfermeira Bruna iniciou, eu só gostaria apenas de dar aqui uma nota inicial relativamente à forma como nós escolhemos os dados da família. Ainda antes de entrar propriamente no modelo, é assim mesmo aqui um introito, mas de facto nós muitas vezes consideramos que só conseguimos escolher dados à família de uma forma, através de uma entrevista, ok? Seja uma entrevista mais aberta, seja semi-estruturada, isso é uma forma excelente de colhermos os dados. Mas nem sempre nós estamos nas condições para colher os dados pela forma de entrevista, ou porque não temos tempo de consulta, ou porque a família também não tem tempo, enfim, por diferentes tipos de constrangimentos. E então eu só gostaria de realçar que existem outras formas de colhermos dados à família, através de questionários, através da observação. Efetivamente, muitas vezes é possível, sobretudo quando fazemos visitas domiciliárias, também termos alguns dados que são colhidos através de entrevista. Através da consulta documental, naturalmente todos nós fazemos, nomeadamente pelos serviços de documentação, mas também outros elementos fidedignos relativamente àquilo que é a história da família e de cada um dos seus membros. E depois temos aqui as conferências familiares, que podem ser umas estratégias de avaliação e também de intervenção, mas não deixam de ser também de avaliação, e que os nossos colegas que estão mais envolvidos nos cuidados paliativos já utilizam há muito tempo e às vezes para situações de facto de doença grave ou de outro tipo de situações mais difíceis na família, mas não tem que ser necessariamente assim, não tem que ser apenas nessas situações em que nós fazemos as conferências familiares, que são feitas, pronto, em contexto familiar e com a família reunida habitualmente à volta de uma mesa, mas pode ser como estas pessoas, numa sala de estar de uma casa no seu domicílio, no sítio onde entenderem que é mais natural e que de facto se identifiquem aqui algumas fragilidades, mas também aqui algumas forças e se defina aqui algum plano para que de facto se consiga promover a saúde da família. Quando eu falei aqui dos questionários, falo mais vezes até aqui nos intervalos de consultas, intervalos entre consultas àquela família, não é? Por exemplo, em meses em que não há consultas, por exemplo, de saúde infantil ou em semanas, em que podemos sempre lançar alguns questionários e temos agora tantas estratégias digitais para o fazer e que podem ser ótimas estratégias para conseguirmos escolher dados à família. Com a família, pus aqui propositadamente com a família, porque efetivamente a própria família pode ser a primeira interessada em dar-nos esses dados, às vezes mesmo sem os solicitarmos. Passando ao modelo propriamente da avaliação da família, o modelo de Calgary da avaliação familiar. Portanto, ele tem 3 dimensões, como a enfermeira Bruna também já foi adiantando, uma dimensão estrutural, outra de desenvolvimento e outra funcional. Este modelo foi criado então por 2 enfermeiras canadianas, Wright e Lee, que felizmente ainda estão entre nós, muito velhinhas, mas ainda estão entre nós.
que eram enfermeiras docentes da Universidade de Calgary. Esta é a última edição do livro do modelo de Calgary, este ainda não está traduzido em português, a última edição é de 2023, mas existem bastantes edições em português e é um livro que é um ótimo manual até para podermos aplicar em termos práticos este modelo. Ele não é um modelo exclusivo para enfermeiros, embora seja utilizado quase sempre por enfermeiros, mas não é exclusivo de enfermeiros. Portanto, começando assim pela primeira dimensão, que é a dimensão estrutural, não é? Que questionamos quem é esta família, quais é que são as conexões que existem entre os seus membros e qual é o contexto da família. De certa forma são dados mais objetivos, eu que tenho alguma experiência também de docência, os estudantes, quando fazem a avaliação familiar, é sempre aquela dimensão que mais facilmente conseguem avaliar, porque é mais objetiva e é natural que assim aconteça. Depois temos a dimensão de desenvolvimento, que é de facto onde é que está a família ao longo do ciclo de vida familiar. E por fim, a dimensão funcional, que é o aqui e agora nos aspectos da saúde familiar, não é? É um bocadinho como ontem, aqui pelo menos no continente, é o SOS, é o que é necessário assegurar para a vida da família continuar a correr e nós conseguirmos assegurar aquilo que são as nossas responsabilidades familiares. Começando então pela avaliação estrutural. Temos 3 subdimensões, uma dimensão mais interna, que nos fala sobre a composição familiar, quem é que são as pessoas que fazem parte desta família. Na sessão anterior fizemos uma discussão entre a diferença entre família e agregado familiar, ou seja, a família não são necessariamente todas aquelas pessoas que vivem juntas, podem ser pessoas até que não coabitam, mas se sentem família e, portanto, essas pessoas é que são a família, não é? Mesmo estas autoras dizem as famílias são as pessoas que nós dizemos que são, não é? Somos nós que definimos quem é a nossa família, uma vez que família, por definição, são as pessoas com quem nós mantemos laços afetivos, não é? Muitas vezes coincide, não é? Mas é bom que também tenhamos esta sensibilidade para perceber que muitas vezes não coincide e não nos estranhemos por isso, nem julguemos as pessoas que não assumem que as pessoas com quem coabitam são a sua família. Por outro lado, temos então a ordem dos nascimentos, não é? Quem é que nasceu primeiro, quem é que nasceu depois, a sequência, e que também nos permite depois perceber qual é a etapa do ciclo de vida familiar onde esta família se encontra, que depois vamos ver com mais pormenor na avaliação de desenvolvimento, e depois os diferentes subsistemas, seja o subsistema conjugal, caso exista, o subsistema parental, o subsistema fraternal, enfim, aquilo que é a divisão das pessoas, dos elementos da família, com base também naquilo que são os seus papéis e responsabilidades. Por outro lado, temos uma subdimensão externa, em que temos a família extensa, ou seja, aquela família que não está dentro daquilo que é a família, que as pessoas consideram que é família, mas que não deixa de haver aqui laços e que estamos a falar então desta família que faz parte da rede social. E outros sistemas mais amplos, que não sendo família, são também muito relevantes e são estruturas da comunidade que nos trazem também aqui muito suporte social. Depois, do ponto de vista do seu contexto, temos aqui a questão da etnia, da raça, da classe social e da espiritualidade e da religiosidade, não é? Nós percebemos aqui se de facto existe aqui alguma crença espiritual ou religiosa que seja relevante e que nós também devemos registar. Eu só queria fazer aqui um preâmbulo que é, de acordo com estas autoras, não é necessário colhermos todas estes dados, desculpem, no mesmo momento. Ou seja, nós poderemos ir colhendo estes dados à medida que sentimos necessidade, mas não tem que ser todos no mesmo momento, nem temos que sentir que se não tivermos algum dado, não estamos a fazer a colheita de dados do ponto de vista da avaliação estrutural, que é isto que eu estou a falar, não temos que fazer tudo de uma vez. Pronto, era só essa questão que eu gostaria de deixar claro.
Relativamente a esta avaliação, existem 3 instrumentos ao nível da avaliação estrutural que, na minha perspectiva, isto não é um modelo, isto é uma sugestão minha e de muitas outras pessoas que estudam isto há muito mais tempo que eu acho que são muito úteis do ponto de vista da avaliação estrutural. Não fazem todos estes itens, mas respondem a muitos deles. E o primeiro que eu gostava de falar é o genograma. Naturalmente, toda a gente conhece o genograma, ou pelo menos toda a gente já fez uma árvore genealógica da família, mas de facto o genograma é extremamente útil para nós fazermos a avaliação estrutural, porque efetivamente nós ficamos com a imagem de quem é que é esta família, quais são os elementos, a ordem dos nascimentos, os subsistemas, ficamos logo com uma imagem muito completa daquilo que é a família. Eu peço desculpa estes diapositivos estarem em inglês, mas pronto, eu vou também traduzir para quem tiver mais dificuldade aqueles aspectos que forem mais importantes. De facto, o genograma, como estas autoras também assim importantes aqui da enfermagem de saúde familiar dizem que é de facto uma forma de nós termos darmos suporte à família, porque ficamos com uma visão global da família. E acaba por ser um instrumento de quebra-gelo, não é? Ao fim e ao cabo, nós quando queremos conhecer alguma pessoa, não é? Questionamos, mas quem é que são as pessoas da sua família, ou como é que está o seu filho, não é? Sabemos que é sempre assim uma forma de quebra-gelo e para nós também pode ser uma forma de nós termos aqui um envolvimento maior com a família num primeiro momento. E que é útil para nós de facto conhecermos esta família. Quem é que são as pessoas desta família? Estas mesmas autoras têm um artigo que eu gosto bastante, já é um bocadinho antigo, e que tem portanto, um resumo daquilo que poderia ser uma entrevista de 15 minutos ou menos em termos da entrevista familiar, não é? Ou seja, maximizar o tempo, minimizando o sofrimento, não é? Nós estamos todos super apertados de tempo, de consulta, enfim, de contacto com os utentes. E então elas consideram 5 ingredientes base para se poder de facto abordar aqui a família. E um destes ingredientes é fazer o genograma e o ecomapa. O ecomapa em algumas situações, mas o genograma sempre. E elas recomendam que sempre que tivermos mais do que 3 dias com uma pessoa ou como lidamos com uma família, devemos ter um genograma porque de facto é mesmo muito, muito relevante. Deixa-me só que eu, desculpem lá que eu deixei de conseguir ver aqui a minha apresentação. Pronto, de facto o genograma não é mais, ou a sua base é aquilo que nós designamos por árvore genealógica, é de facto a base do genograma, embora depois, por definição, devemos de facto ter outros elementos. E este genograma pode ser feito de facto pelo enfermeiro, mas pode ser em si também uma atividade interessante ser a própria família a fazer o genograma. Pronto, lá está, mais outra estratégia que pode ser a própria família já a dar-nos os dados para a avaliação familiar. Isto é um genograma que uns estudantes meus fizeram de uma determinada família e que depois eles, pegando nisto, converteram então num genograma. Existem vários elementos que um genograma pode ter. Deixo aqui também só algumas sugestões em termos de construção, nomeadamente uma legenda. Devem ter pelo menos 3 gerações. Deve ter também uma data em que foi elaborado, para que também se possa ter aqui alguma perspectiva sobre a sua atualização. Pode ter também aqui uma identificação de quem foi a pessoa que foi o interlocutor, ou pelo menos que foi o responsável por elaborar o genograma, apesar dos dados não serem muito subjetivos, pode haver sempre aqui algum caráter de subjetividade
em algumas situações e, portanto, também aqui a definição da pessoa índice, que foi quem nos comunicou. Em termos de programas, existem alguns programas, este genograma foi feito por um grupo de alunos meu deste ano. É sempre possível fazermos através do programa do GenoPro, que é talvez aquele que neste momento é mais utilizado e que depois também nos permite fazer o ecomapa, não é? Que depois já vamos ver à frente que vai ser com base no genograma que vamos fazer o ecomapa. Pronto, e aqui está os elementos que falei há pouco, as 3 gerações, peço desculpa, as 3 gerações, a data em que foi elaborado, a legenda e de facto aqui também alguma estrutura daquilo que são a ascendência desta família e a relação que existe entre os elementos dentro da família e fora da família. E que de facto pode ser muito útil. Eu sei que os sistemas de informação neste momento não permitem a inclusão dos genogramas, o que é uma pena enorme, mas eu sei que há muitas pessoas que não baixaram os braços e que têm os seus próprios genogramas dentro dentro de um programa seu para que possam também de facto ir acompanhando com instrumentos de avaliação familiar à medida que vão contactando e interagindo com a família. Temos aqui outro genograma, também recente, também feito através do GenoPro. E pronto, e passava agora então de facto para o ecomapa. O ecomapa é um instrumento que nos permite ver efetivamente a rede de suporte social daquela família, sejam elementos, pessoas ou entidades, e que de facto funcionam como um suporte social para a família. Aquilo que me parece mais relevante e o principal motivo pelo qual fazemos o ecomapa não é para sabermos se a família tem uma rede social ou não, do ponto de vista assim subjetivo, mas para perceber o equilíbrio entre as necessidades e os recursos da família. E nós sabemos que famílias, isto a investigação diz-nos, famílias que fazem parte de uma classe social mais baixa ou média baixa, se não tiverem uma boa rede de suporte social, muitas vezes não conseguem fazer face às suas necessidades, mesmo necessidades relacionadas com a própria família no que toca ao seu papel parental, ao papel prestador de cuidados ou outras responsabilidades que têm. E, enfim, nós também temos hoje em dia a realidade das famílias migrantes, que muitas vezes são famílias que também têm uma rede social muito pobre e que se nós conseguirmos aumentar aqui a rede social, ou pelo menos melhorar a sua qualidade, vamos também conseguir, com mais sustentabilidade, conseguir suprir as suas necessidades. Portanto, para se realizar um ecomapa, devemos então fazer um recorte daquele centro do genograma, não é? Colocá-lo no meio e depois vamos colocando à volta uns círculos com aquilo que são as entidades ou as pessoas que fazem parte da rede social da família. Claro que quanto mais objetivos formos, melhor, não é? Em vez de colocarmos só colegas de trabalho, podemos colocar o colega X ou o colega Y, porque efetivamente isso permite-nos ter uma visão e depois, a posteriori, ir buscar essa rede de suporte para situações em que pode ser mesmo necessário. Pronto, aqui também feito por uns alunos meus muito recentemente, portanto temos aqui no centro o genograma e depois que fizeram um recorte e depois colocaram ali os elementos da rede social para cada um dos indivíduos. Ainda relativamente à avaliação estrutural, a notação social da família é também um instrumento que nos permite classificar a família de acordo com o seu estatuto, não é? De classe alta, classe média alta, média baixa ou baixa.
de acordo com estes 5 critérios, não é? Profissão, instrução, origem do rendimento familiar, tipo de habitação e local de residência. É interessante também que esta notação social não está apenas baseada naquilo que é o rendimento familiar, que muitas vezes as pessoas entendem que a classe social só tem a ver com a questão do rendimento, mas tem muito mais, tem muitos outros elementos, não é? Nomeadamente esta questão da instrução, da profissão, que são também elementos muito relevantes, mesmo que às vezes o rendimento familiar não acompanha nem a instrução nem a profissão. Pronto, aqui a escala apresenta-se assim com estes itens, portanto, com os tais 5 itens, olhando assim aqui na vertical, portanto, a profissão, a instrução, o rendimento, o tipo de habitação e o local de residência. E depois, se olharmos aqui na vertical, vemos os graus aos quais correspondem o score. Eu sei que, pelo menos quem trabalha em cuidados de saúde primários, que se calhar a maior parte das pessoas que estão a assistir agora a este webinar poderão estar em cuidados de saúde primários e pelo menos quem está no continente, o S-Clínico já tem a escala de grafar, embora muitas vezes se utilize em termos individuais. E a ideia é começarmos a utilizar em termos familiares. Ok? Também já vou falar como é que nós vamos fazer, como é que nós podemos converter isto em termos familiares. Mas continuando então, portanto, olhando aqui na horizontal, temos aqui os graus, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, que corresponde precisamente ao score, não é? Portanto, se eu estou numa profissão de grau 1, eu tenho um score 1. Se eu tenho uma profissão de grau 2, tenho um score 2. E posso ter uma profissão de grau 1, uma instrução de grau 2 e um rendimento de grau 3, não é? Sendo que eu somo 1 mais 2 mais 3. Pronto. Acredito que vocês estejam a olhar aqui para esta coluna da profissão e digam, mas isto é muito difícil de eu ter aqui uma resposta objetiva. E eu acredito que em algumas situações é difícil, quer na profissão, quer, por exemplo, nesta questão também do local de residência. E por isso, quando não é possível ter aqui alguma objetividade na resposta, temos que optar por utilizar esta escala, em vez de ser com 5 itens, como tem aqui do lado direito, podemos utilizá-la com 4 itens ou com 3 itens, não é? Temos que fazer o somatório dos scores e em função do somatório obtemos este juízo, que é da posição social, ser classe alta, classe média alta ou classe média, média baixa e baixa. Quando nós aplicamos a escala de grafar a uma família, em que podemos ter, por exemplo, uma família nuclear, que temos um pai e uma mãe, em que um tem uma profissão de grau 1 e outro tem uma profissão, por exemplo, de grau 3, aquilo que devemos utilizar é sempre aquela profissão que tem maior grau, não é? Que é mais elevada, e é essa que nos deve orientar. E depois chegamos, por exemplo, à instrução, e até é a mãe que tem mais instrução do que o pai. Portanto, então nesse caso já usamos a instrução da mãe. Aquilo que nos deve nivelar é sempre aquele que é o nível superior. Okay? E depois com isso, depois a casa já será a mesma, já não há aqui distinção, mas sempre que houver esta dificuldade, nomeadamente nestes primeiros 3 itens, usamos sempre aquele que tem um nível superior. Pronto, relativamente então aqui às condições habitacionais, existe aqui uma colega nossa aqui da Escola Superior de Enfermagem do Porto, a professora Henriqueta Figueiredo, que definiu aqui alguns graus e validou estes graus para efetivamente este tipo de habitação. Pronto, e podemos utilizá-la e com aqueles scores que apresentei há pouco, e de facto depois temos aqui um juízo relativamente à notação social da família. Tenho aqui algumas utilizações também que alguns estudantes que tiveram comigo este ano fizeram aqui da escala de grafar, concluíram aqui relativamente à classe social, que era uma classe média-baixa, neste caso utilizaram os 5 itens. E outros que também utilizaram, neste caso era uma classe alta, que também utilizaram os 5 itens.
assim, uma escala de certa forma fácil de aplicar. Pronto, agora passaria então a palavra à enfermeira Bruna para falar sobre a avaliação de desenvolvimento e depois eu continuaria com a avaliação funcional. Obrigada, até já. Desculpem. Ok. Então, a segunda categoria avaliativa diz respeito à avaliação desenvolvimental da família. E aqui, não consigo passar o slide. Lá está. Além do conhecimento da estrutura familiar, é importante então o enfermeiro perceber o desenvolvimento do ciclo de vida da família, que já vamos ver também o que é. Esta dimensão avaliativa vai explorar os estressores, digamos assim, e as mudanças de papéis que vão ocorrendo entre os membros da família ao longo do seu desenvolvimento. E esta considera também as tarefas-chave que são inerentes a este caminho e os vínculos entre os elementos que variam conforme o estadio de desenvolvimento em que a família se encontra, que também já vamos ver o que isso é. É importante aqui destacar que não existe um único modelo de desenvolvimento do ciclo vital familiar. O importante é o significado atribuído por uma família a uma determinada história do seu desenvolvimento ao longo do tempo. A maioria dos enfermeiros está bastante familiarizado com os estadios de desenvolvimento infantil, também com o que a literatura fala acerca do desenvolvimento do adulto, mas o que é realmente o desenvolvimento da família em si? Este desenvolvimento vai para além deste desenvolvimento concomitante das crianças, dos adultos e dos idosos em fases diferentes. Cada família é diferente, porque cada uma vai ter o seu próprio curso de desenvolvimento, que vai evoluir a partir das várias situações que vão ocorrendo ao longo da vida, abrangendo a construção familiar, quer do passado, quer do presente. É importante, então, distinguirmos aqui um bocadinho entre o desenvolvimento da família e o ciclo de vida da família. O desenvolvimento da família é enfatizar a trajetória que é única e é construída por cada família. E este desenvolvimento é modelado por eventos que podem ser mais ou menos previsíveis, por exemplo, situações de doença, catástrofes, por exemplo, incêndios, ataques terroristas ou tendências sociais, como por exemplo as flutuações do mercado, os índices de criminalidade, nascimento e por aí fora. O ciclo de vida familiar refere-se a uma trajetória que é mais típica das famílias, que se associam às entradas, às saídas dos membros da família ao longo do tempo. Por exemplo, a maioria das famílias vão experimentando ao longo do seu ciclo de vida nascimentos, educação das crianças, a saída dos filhos de casa, a reforma e, finalmente, a morte. E estes eventos, ao longo da vida, vão gerando mudanças que necessitam de reorganização dos papéis e das regras familiares. Ou seja, estas mudanças vão alterar o funcionamento da família, nomeadamente no que diz respeito aos limites entre os seus sistemas, as regras que são criadas, as interações entre os elementos. Nas últimas décadas, nós temos visto que tem havido várias mudanças no ciclo de vida familiar, considerando, por exemplo, os índices de nascimento menores, uma maior consciência das diferenças de género, o aumento dos casos de divórcio, por exemplo, das famílias reconstruídas, o aumento da longevidade, que também leva à maior integração de pessoas dependentes ou com doença crónica nas famílias, por exemplo, e tudo isto vai colocar em questão o que é isto do típico ou do normal, que não há normal nem anormal, no ciclo de vida familiar e a noção do desenvolvimento da família em si. E é importante também considerar aqui a implicação da etnia, da raça, da classe social na aplicação desta categoria do desenvolvimento familiar. As famílias são sistemas complexos que precisam de se adaptar a progressões muito diferentes ao longo do tempo. Há progressões biológicas, psicológicas, sociais, culturais, que naturalmente podem criar tensões e a mudança contínua é produzida pela contradição entre estas progressões. Então, a mudança e a estabilidade devem ser tratadas em simultâneo, normalizando as contradições, as dificuldades que vão ocorrendo ao longo deste caminho, que são inerentes a esta progressão do ciclo vital familiar. Então, aqui na categoria de avaliação de desenvolvimento,
do MECAF, discute-se os estadios, as transições de desenvolvimento, o ciclo vital familiar, bem como o processo emocional da transição, ou seja, os seus princípios-chave, e as alterações de segunda ordem. O que é isto? Por exemplo, as questões abordadas e as tarefas que quase sempre são cumpridas durante cada estadio. Então, o ciclo vital, como eu disse, é uma sequência mais ou menos previsível de etapas de desenvolvimento, consiste na transformação da estrutura da família em função do cumprimento das tarefas que caracterizam estas diferentes etapas. Na década de 80, Duval foi um dos primeiros proponentes do desenvolvimento do ciclo vital familiar que começou com o modelo de 4 estadios, que foi depois adaptado para um de 8 com Miller. No nosso país, por exemplo, temos o exemplo da Ana Paula Relvas, que é uma psicoterapeuta familiar, que desenvolveu um modelo semelhante, dividido em 5 etapas, que considerava o ciclo vital familiar desde a formação do casal até à família com filhos adultos. Estes 2 modelos foram construídos tendo como referência inicial a formação do casal, enquanto que o modelo de Carter e McGoldrick, que é o que nos vamos focar aqui, que é mais complexo, inicia-se ainda com um jovem adulto que está pronto para formar uma nova família. E isto torna-se particularmente interessante na realidade atual, tendo em conta que cada vez mais jovens tendem a permanecer mais tempo na casa dos seus pais. Então, numa tentativa de enfatizar aqui a variabilidade do desenvolvimento familiar, o MECAF propõe aqui alguns tipos de amostras de ciclo de vida familiar, como por exemplo vemos aqui, e vamos nos focar aqui no último. Então, neste ciclo de vida familiar, Carter e McGoldrick apresentam um modelo constituído por 6 etapas, às quais vão corresponder as tarefas de desenvolvimento da família, para que as mudanças no ciclo de vida possam ocorrer funcionalmente, dados aqui os processos emocionais que são inerentes à passagem de uma etapa para outra e que necessariamente vão corresponder às transições que ocorrem no ciclo vital das famílias. Então, as autoras consideram, neste modelo, um movimento de todo o sistema geracional ao longo do tempo, que abrange pelo menos 3 gerações. Ou seja, ela não se vai limitar à família restrita aos membros de uma determinada estrutura doméstica, por exemplo, a um dado ramo familiar, nuclear, uma vez que os eventos que acontecem numa determinada geração vão ter um efeito importante nos relacionamentos das outras gerações. Então, eles propõem aqui 6 estadios, que é o primeiro sair de casa, adultos, jovens, solteiros, e aqui vê-se como o modelo se afastou da tradicional apresentação, começando com a formação do casal. Começa aqui ainda com os jovens adultos. Depois, a união das famílias pelo casamento, as famílias com filhos pequenos, com adolescentes, o encaminhamento dos filhos e a saída dos membros de casa e as famílias em final de vida. Então, o estadio 1 corresponde então ao encaminhamento dos jovens adultos solteiros, ou seja, começa com o estadio do jovem adulto, em que a principal tarefa desenvolvimental aqui vai ser entrar em acordo com a família de origem no que se refere a permanecer mais ou menos associada à mesma. Nos últimos tempos, como eu estava a dizer há bocado, tem-se verificado um aumento dos adultos que nunca se casaram, de jovens que vivem até mais tarde na casa dos pais, devido a vários fatores socioeconómicos que temos vindo a verificar. Este estadio, então, ele pode durar vários anos no desenvolvimento familiar e é uma oportunidade para os jovens optarem, em termos emocionais, o que é que eles vão conservar da família de origem e aquilo que vão deixar para trás. E depois, aquilo que vão estabelecer para si próprios, à medida que vão progredindo nos diferentes estadios do ciclo vital familiar. Então, estes estadios apresentam como tarefas de desenvolvimento-chave, por exemplo, aqui a diferenciação do eu em relação à família de origem. Ou seja, a relação com os pais, que se deve basear no respeito mútuo, o jovem vai aqui ajustar a visão que tem dos pais e vai desenvolver aqui maior ou menor independência em relação à sua família. O desenvolvimento de relacionamentos íntimos com os amigos, aqui há uma passagem para uma orientação mais independente de si mesmo. Os jovens tentam transpor aqui o hiato entre uma autonomia e uma ligação familiar, tendem a privilegiar os relacionamentos com os pares, com os amigos, nesta fase.
e o estabelecimento do eu em relação ao trabalho e à independência financeira. E aqui o jovem pode experimentar várias identidades para aperfeiçoar as suas habilidades, ver os seus interesses profissionais, e isto vai depois conduzir a uma maior independência financeira. Portanto, no fundo, o jovem terá de aceitar a responsabilidade emocional e financeira por si mesmo e diferenciar-se em relação à sua família. No estadio 2, que corresponde ao casamento, com a união das famílias e a formação do novo casal, aqui a ter em atenção que o casamento não vai ser apenas a união de dois indivíduos, mas a união das famílias de origem de cada um. Portanto, o casamento é um relacionamento de segunda geração com a união, então, do mínimo de 3 famílias, que é a origem de cada um dos 2 membros do casal e o novo casal que se forma. E tendo em conta a atual prevalência, por exemplo, das famílias adotivas ou das famílias reconstruídas, a probabilidade de união de várias famílias também aumenta substancialmente. Então, este estadio tem como tarefas desenvolvimentais, primeiro, o estabelecimento da identidade do casal, em que este deve estabelecer-se como uma unidade identificável, e isso vai requerer a negociação de muitas coisas. Por exemplo, quando nós casamos, temos que redefinir aqui os problemas rotineiros, por exemplo, os padrões de alimentação, os padrões de sono, o contacto sexual, a utilização do tempo, a utilização do espaço. Tem que haver aqui este ajuste. E o casal deve decidir então quais são aquelas tradições, aquelas regras que irão manter de cada família de origem e quais são aquelas que vão deixar e outras que vão criar para a sua própria família. E então aqui ressalta-se a importância, por exemplo, da comunicação do casal. Depois temos aqui o realinhamento de relacionamentos com famílias extensas para incluir o cônjuge, e isto pode impor aqui um stress considerável sobre o casal e a respectiva família de origem, de modo a darem aqui abertura às novas formas de ser. Alguns casais até enfrentam os pais a cortar as relações numa declaração de maior independência, outros lidam com esta tarefa absorvendo o cônjuge na sua família de origem, outros conseguem encontrar aqui um equilíbrio entre algum contacto e alguma distância que lhes proporciona depois uma satisfação. E por fim, as decisões sobre a paternidade. Para a maioria dos casos, a experiência de felicidade é maior no início do casamento. E depois, embora haja um pequeno, mas um crescente número de casais oficialmente casados que optam por não ter filhos, a maioria planeia tornar-se pai ou mãe a um determinado momento. Então, a questão de quando conceber tem vindo a tornar-se cada vez mais complexa, especialmente com esta mudança de papéis das mulheres, os fatores de empregabilidade, a estabilidade financeira, os divórcios e outros fatores socioeconómicos. Assim, peço desculpa, um planeamento familiar efetivo tem-se verificado estar associado a uma probabilidade de incorporar com mais êxito um filho na família. Portanto, isto é uma categoria avaliativa muito importante. No estadio 3, que diz respeito à família com filhos pequenos, nesta fase aqui os adultos vão se tornar responsáveis pela geração mais jovem. Aqui as questões de assumir as responsabilidades, lidar com a exigência dos filhos como seres dependentes deles próprios, são desafiantes para a maioria das famílias, principalmente quando os recursos são escassos ou quando os pais estão envolvidos de forma intensa no seu trabalho e por aí fora. Então aqui a disposição da responsabilidade da assistência aos filhos, bem como das tarefas domésticas, são desafios que são muito importantes para a família. E à medida que a criança vai crescendo, o casal vai mudando também as suas estratégias de adaptação. Então, no que se refere às tarefas inerentes a este estadio, começa aqui com o ajuste do sistema conjugal para dar espaço ao filho, ou seja, aqui o casal deve continuar a valorizar as suas necessidades pessoais, em paralelo com as suas responsabilidades como pais e como casal. Com a chegada do primeiro filho, há vários desafios relativamente, por exemplo, ao espaço pessoal, à intimidade sexual, à intimidade emocional, à socialização do casal, o tempo que passam juntos. Então aqui tem um conhecimento cada vez maior da necessidade de integração emocional também da criança na família. As crianças podem ser educadas em diversos ambientes, onde existe espaço suficiente, quer seja físico ou emocional, para elas ou não.
E se acontecer que a criança tenha necessidades especiais, por exemplo, criará ainda maior stress sobre o casal, à medida que estes vão ajustando as suas expectativas e à medida que vão lidando com as reações emocionais. E então aqui espera-se um processo familiar em que os casais que se tornam pais agora consigam incluir alterações do senso do seu próprio eu nos relacionamentos com as famílias de origem, na relação com a criança e na relação com o casal. Depois temos aqui união das tarefas de educação dos filhos, financeiras e domésticas, ou seja, deve haver uma procura de uma forma que seja satisfatória para ambos para lidarem com as responsabilidades educacionais, as domésticas, de forma a que nenhum dos membros do casal se sinta sobrecarregado. Então é importante equilibrar, por exemplo, o orçamento, reorganizar as atividades das famílias, das responsabilidades, de forma a fazer face a estes desafios. E depois, o realinhamento dos relacionamentos com a família extensa para incluir os papéis de parentes e avós. Ou seja, aqui vai ser necessário planear, desenvolver novos papéis de mãe, de pai, para além dos conjugais e não substituí-los. Os membros da família de origem, de ambos os membros, também podem assumir outros papéis, como por exemplo aqui estamos a ver, de avós, de tios, e muitas vezes os avós, que a princípio até podem ter-se ali se calhar afastado um bocadinho da família, aqui pode ser uma oportunidade de se juntarem novamente aqui à família. E para muitas famílias este é um recurso muito importante no cuidado aos filhos. Para muitos adultos idosos, para eles é um momento muito gratificante, porque lhes permite maior intimidade com os elementos da família, sem a responsabilidade exigida da paternidade que tiveram anteriormente. E também lhes vai permitir desenvolver um novo tipo de relacionamento, que é do tipo adulto-adulto, com os seus filhos. E aqui pode haver, ao mesmo tempo que pode haver oportunidades de apoio, pode haver também aqui alguns conflitos entre gerações durante as práticas educativas, pelo que o equilíbrio entre os papéis é aqui também muito importante. No estadio 4, famílias com filhos adolescentes. Este estadio é caracterizado muitas vezes por momentos de muito transtorno, de muita transição, que são transições intensas, ocorrem grandes mudanças biológicas, emocionais, socioculturais e assim de forma muito rápida. Então, este estadio é grandemente influenciado também pela classe, porque, por exemplo, a adolescência tende a começar mais cedo nas comunidades mais pobres, em que as crianças que ainda estão numa idade bastante precoce deparam-se, por exemplo, podem-se deparar com pressões relacionadas com a sexualidade, as responsabilidades domésticas, o uso de drogas e álcool, por exemplo. Algumas tarefas inerentes aqui são a alteração nos relacionamentos pais-filho para permitir aos adolescentes movimentar-se dentro e fora do sistema. O que é isto? A família deve modificar o relacionamento da dependência que foi anteriormente estabelecido com o filho pequeno para uma relação cada vez mais independente com o adolescente, porque isto faz parte das suas transições e do seu desenvolvimento. E muitas vezes o conflito pode aflorar aqui na família quando a independência do adolescente ameaça de certa forma aqui o funcionamento da família, por exemplo, questionando a autoridade dos pais, e isso pode depois vir a implicar a relação quer com os filhos, quer entre o casal. Então aqui as famílias deparam-se com a necessidade de voltar a definir as regras, de promover mais ou menos a autonomia do adolescente, e os pais vão precisar mudar o papel parental de protetores para o de preparadores para o desafio da vida adulta. Depois, o reenfocar as questões inerentes à vida conjugal e de carreira. Aqui, o questionamento e o conflito frequentes do adolescente em relação, por exemplo, à sua maturação social e sexual, os seus valores, estilos de vida, os planos de carreira, podem forçar aqui os pais a examinar as suas próprias questões conjugais, questões profissionais, e dependendo de muitos fatores, incluindo expectativas culturais e de género, esse pode ser um período de crescimento mais positivo ou um bocadinho de mais luta dolorosa. E depois começar a mudar no sentido de se unir no cuidado da geração idosa. Ou seja, assim como os pais, os avós também envelhecem, não é? Os pais, e especialmente as mulheres, algumas vezes defrontam-se com desafios difíceis em algumas situações, sendo que pode acontecer simultaneamente, por exemplo,
O adolescente está numa fase em que pede mais liberdade e os avós pedem mais apoio pela sua maior dependência, por exemplo, ou por terem doenças crónicas ou alguma dependência no autocuidado. Então, e com a tendência das mulheres a terem filhos cada vez mais tarde e os idosos a terem uma vida cada vez mais longa, que vai condicionar aqui a existência de mais doenças crónicas, é provável que se identifique então esta dupla exigência de atenção e de recursos na família. Depois passamos aqui para o estádio 5, que corresponde ao encaminhamento dos filhos e a saída dos filhos de casa. Atualmente, como estávamos a dizer, com a elevação dos custos médios de vida, os baixos salários iniciais dos jovens, tem-se verificado alguma tendência da não saída dos filhos de casa, ou pelo menos tão cedo. As tarefas inerentes a este estadio são, por exemplo, a renegociação do sistema conjugal como DIAD, em que, em muitos casos, ocorre um impulso no sentido de alterar alguns princípios básicos do relacionamento conjugal, em que o laço entre o casal pode tornar-se mais proeminente e torna-se necessário aqui reexaminar o equilíbrio entre a dependência, independência e interdependência entre os elementos. O desenvolvimento de relacionamentos do tipo adulto-adulto entre filhos adultos e pais, ou seja, aqui a família deve adaptar-se a estes novos papéis de pais e de filhos adultos, e isto envolve, por exemplo, negociar os compromissos emocionais, os compromissos financeiros. Aqui o processo emocional-chave desta fase prende-se com o facto de os membros da família lidarem com múltiplas entradas e múltiplas saídas no sistema familiar ao longo deste estadio. Depois, o realinhamento dos relacionamentos abrangendo filhos adultos e enteados. Aqui os pais ajustam os laços e as expectativas da família para incluir o cônjuge do filho ou o parceiro. E depois lidar com as incapacidades e morte dos avós. Aqui os profissionais de saúde devem estar atentos, por exemplo, às heranças familiares de múltiplas gerações de doença, por exemplo, assim como assistir na perda, assistir na crise e na mobilização de estratégias de coping para tal. E por fim, o estádio 6 corresponde às famílias no final de vida, que começa desde a reforma e prolonga-se até à morte de ambos os cônjuges. E então, nesta fase, o processo emocional-chave corresponde a aceitar a mudança de papéis das gerações e tem como tarefa, por exemplo, a manutenção do próprio funcionamento ou o funcionamento do casal e o interesse diante do declínio fisiológico, ou seja, aqui os relacionamentos conjugais continuam a ser importantes. E a satisfação dos cônjuges contribui para a continuidade do casal e para a satisfação, para a moral de ambos. E quando os casais idosos se encontram em novos papéis, por exemplo, de avós ou de sogros, eles devem depois ajustar-se aos cônjuges ou aos parceiros dos filhos e abrir espaço aos novos netos. E aqui também se coloca em causa o equilíbrio, a negociação, a aceitação entre tornar-se mais ou menos dependente da geração subsequente e também da forma como a geração subsequente vê ou lida com as fragilidades dos mais idosos. Então aqui salienta-se também a importância da adaptação à reforma, que muitas vezes leva a um sentimento de vazio e pode trazer alguma tensão aqui ao casamento. Depois, o abrir espaço no sistema para a sabedoria e a experiência dos idosos, aqui ressalvando-se particularmente a tarefa de apoiar a geração mais velha. E, finalmente, lidar com a perda do cônjuge, dos irmãos ou dos outros companheiros e preparar-se para a própria morte. Aqui também um momento muito importante de fazer uma revisão da vida, potencialmente tratar de assuntos inacabados com a família, bem como os contactos sociais, comerciais. Muitas pessoas aqui valorizam discutir a sua vida, revê-la, aproveitar a oportunidade de transmitir informações ou experiências às gerações que vêm a seguir. Depois, além dos estadios e tarefas delineadoras, que são implícitos ao ciclo vital familiar, é também apropriado avaliar os vínculos afetivos entre os membros da família, ou seja, os laços emocionais que são exclusivos e são resistentes entre as pessoas. E então, aqui, a avaliação destes vínculos entre os membros é importante para quê? Para extrair da família as suas crenças quanto aos vínculos mútuos e como eles o consideram, que significado é que eles dão a isso. Mas há que terem atenção que essas crenças são muito influenciadas pela cultura, pelo género, pela raça, pela orientação sexual, pela classe social. Portanto, ter aqui em atenção toda esta panóplia de clientes que nós vamos tendo e de famílias. A teoria do vínculo afetivo é mais do que um vínculo, por exemplo, entre um pai e um bebê.
Ela é importante em todas as etapas do ciclo vital familiar. E quando estamos a avaliar uma família, a tendência é dar mais atenção, por exemplo, à natureza recíproca do vínculo e à qualidade do laço. Mas aqui o mais importante ao enfatizar é que não existe um nível correto, digamos assim, da ligação ou uma definição de melhor ou pior vínculo afetivo. E aqui temos exemplos da representação gráfica dos relacionamentos entre os membros, por exemplo, através de genograma. No dia 29 de maio vamos ter um webinar sobre estes instrumentos de avaliação, vamos poder perceber melhor. Mas para dar um exemplo, podem observar aqui, por exemplo, a representação do quão forte podem ser estas ligações ou podem ser mais conflituosas, por aí fora. Dando um exemplo dos vínculos que podem ser inerentes a cada estadio do ciclo vital, por exemplo, aqui no estadio 1 ressalta-se o vínculo afetivo que ocorre entre os pais e os filhos, e aqui pode haver diferentes vínculos, tendo em conta se o jovem tem um relacionamento mais próximo com a mãe ou com o pai, ou igualmente entre ambos. Pode ser também uma ligação algo conflituosa, de forma como vemos aqui na imagem, na segunda. E aqui poderá hipotetizar-se muitas coisas que terão de ser sempre validadas com a família, tendo em conta a sua história. No estadio 2, normalmente desenvolvem-se laços emocionais íntimos entre os cônjuges, porque é a formação do casal, e equaciona-se o tipo de vínculo que se mantém com as famílias de origem e o que é que isso vai significar para o casal. Por exemplo, aqui, no caso 2, vê-se que a esposa tem laços mais fortes com a sua família de origem do que com a família do seu marido, por exemplo. No estadio 3, aqui os membros do casal precisam manter um laço conjugal, para além de se concentrarem nos filhos, e o espaço para a privacidade, o tempo que eles passam juntos, vão ser necessidades relevantes para esta fase. Para muitos casais, como eu tinha dito, a qualidade conjugal, a satisfação conjugal cai logo após a transição para a parentalidade, devido à complexidade que é gerir as tarefas domésticas, os cuidados aos filhos, o trabalho de ambos e manter o seu próprio autocuidado também. E aqui a comunicação entre o casal, as relações sexuais podem sofrer alterações significativas, contrapondo com aquilo que é muitas vezes a alegria e o prazer de trazer o filho para a família, não é? Então, os filhos, por sua vez, precisam de segurança e desenvolver ligações com os adultos, assim como ter também a oportunidade de desenvolver relacionamentos positivos com os irmãos. No estadio 4, todos os membros continuam a ter relacionamentos no âmbito familiar, ou seja, cada vez mais adolescentes depois vão se envolver mais com os amigos do que com os membros da família, e essas transições ao longo do ciclo de vida familiar podem ser algo estressantes, porque vão desafiar os laços afetivos entre os membros. No entanto, uma diminuição no vínculo paterno, digamos assim, é normativa, tem de acontecer e é apropriada em termos de desenvolvimento para os adolescentes, para que eles possam alcançar uma maior autonomia. Então aqui a ampliação das redes de contactos sociais das pessoas, contudo, não deve ser um obstáculo ao relacionamento familiar, mas certamente vai haver aqui alguma alteração. E então aqui os membros do casal também precisam de reinvestir no seu relacionamento conjugal. No estágio 5, cada membro da família continua a ter interesses externos e a estabelecer novos papéis apropriados a este estadio. E finalmente no 6, o casal normalmente reinveste, modifica o relacionamento conjugal com base no nível de funcionamento de ambos os parceiros, se tiverem mais funcionalidade ou não. E este estadio caracteriza-se por uma interdependência que é apropriada com a geração subsequente e por isso é de particular importância para a enfermagem perceber este conceito. Passo então a palavra agora para vermos a avaliação funcional. Obrigada, Bruna. Vou então fazer novamente aqui a partilha. Desculpa, saiu aqui do sítio. Portanto, dando continuidade então à última dimensão deste modelo de Calgary de avaliação familiar, temos então aqui a dimensão funcional, como disse há pouco, serão aqueles elementos
do aqui e agora, da organização da família, seja por via da dimensão mais instrumental, daquilo que são as tarefas inerentes àquilo que é a vida de uma família, as tarefas necessárias à organização da família, seja de uma forma mais expressiva, que é como de facto a família se expressa nesse seu relacionamento. Iniciando então nesta dimensão mais expressiva, temos aqui então, por um lado, as questões da comunicação, da resolução de problemas, do exercício de papéis, seja o papel parental, o papel maternal e paternal, não é? Temos o papel prestador de cuidados, familiar cuidador, enfim, aqueles papéis que existem no seio da família, sejam as questões de influência e poder das crianças e das alianças e as uniões. Do ponto de vista instrumental, temos então as atividades de vida diária e aqui temos as questões relacionadas com a alimentação, relacionadas com o dormir, a preparação das refeições que estará dentro da alimentação, a mudança das roupas, a limpeza da casa, o arranjo da casa, enfim, os SOS, como percebemos, volto a referir-me também à situação de ontem, que é importante de facto termos aqui flexibilidade no desempenho destas tarefas domésticas, não é que todos tenhamos que saber cozinhar ou todos temos que saber fazer isto ou aquilo, mas ter sempre um plano alternativo caso a pessoa que seja responsável por essa tarefa não pode desempenhá-la, por algum motivo termos aqui sempre uma resolução desta situação. Do ponto de vista da comunicação, temos então assim aqui a questão da comunicação emocional, que tem a ver com a forma como nós comunicamos e demonstramos as nossas emoções através da comunicação. Tenho aqui alguns exemplos de perguntas típicas que podem ser feitas e que foram extraídas precisamente do modelo do livro da Wright e da Lei do modelo de Calgary e da avaliação familiar, mas de certa forma nos ajudam a pensar como é que nós podemos concretizar isto naquilo que é a nossa relação com as famílias. Então, quem na família tende a iniciar conversas sobre sentimentos, sabemos que existe sempre alguém na família que tem sempre um lado mais emocional e tem sempre uma forma de expressar a sua emoção, seja uma emoção mais positiva ou mais negativa, e há outros que são mais inibidores desta expressão emocional, portanto, perceber quem é que com mais facilidade expressa as suas emoções. E depois fazer aqui também algumas perguntas mais circulares, não apenas no nosso interlocutor, não é? Mas perguntar, por exemplo, ao filho como é que o pai expressa as suas emoções, ou perguntar ao pai como é que o filho expressa, também para se perceber até que ponto é que as pessoas têm noção e têm percepção da forma como os outros elementos da família expressam as suas emoções. E, porventura, pode ser também interessante explorar aqui algumas emoções em concreto, seja ela a raiva, seja ela a alegria, seja a vergonha, seja, enfim, qualquer uma delas está bem. Sabemos que as emoções são todas boas e que não há emoções, são todas boas, quer dizer, não há emoções boas nem emoções más. Não é? É importante que realmente as pessoas consigam expressá-las e tenham alguma estratégia de autorregulação. Mas enfim, é importante é que todos na família se conheçam e percebam como é que as pessoas se expressam de forma a haver aqui também algum entendimento e alguma comunicação no seio desta expressão. Depois temos a comunicação verbal, propriamente dita, no sentido do significado das palavras, quem é que tem mais clareza na expressão, quem é que tem a capacidade de expressar as coisas mais difíceis na família ou dos problemas que são necessários resolver. Também vamos falar à frente da resolução de problemas. Quem é que quebra o gelo com mais facilidade ou quem mantém a conversa, ou que tipo de conversa é que é alimentado pelo elemento A ou B. Portanto, perceber aqui que o conteúdo também da comunicação.
E por outro lado, a linguagem não verbal, não é? Como é que existe o contacto ocular entre os elementos? Isto também pode ser observado por nós, há bocadinho falei das estratégias de avaliação e a observação também pode ser uma delas, e às vezes nós percebemos que as pessoas não mantêm contacto ocular ou mantêm o tom de voz que utilizam, às vezes até alguma expressão, seja com as mãos, seja com a cabeça, seja um olhar às vezes mais reprovador da atitude de outra pessoa, de outro elemento da família. Enfim, nós sabemos que estes elementos também são extremamente relevantes, ou às vezes até não existe muita coerência entre aquilo que é o conteúdo da comunicação, do ponto de vista da linguagem verbal, com a linguagem não verbal. E, portanto, às vezes estas incoerências, às vezes o corpo fala, mas as palavras dizem outras coisas, também nos devem aqui questionar. Depois temos aqui a questão circular, um bocadinho a Bruna também explicou isso no enquadramento teórico deste modelo, não é? E efetivamente a forma como nós nos expressamos depois tem um retorno, ou tem uma reação do ponto de vista do outro elemento, que depois gera em nós novamente outra reação, que pode ser um ciclo positivo de comunicação familiar, mas também pode ser um ciclo vicioso de comunicação familiar, quando de facto existe aqui, por exemplo, em termos conjugais, uma troca de culpas e uma troca de ameaças. Este ciclo vai sempre crescendo de intensidade e muitas vezes é difícil quebrá-lo de forma a conseguir ter aqui alguma regulação até do ponto de vista emocional e trazer aqui algum discernimento nesta circularidade. Portanto, é também perceber como é que esta comunicação circular é extremamente relevante. Depois temos aqui a questão da solução dos problemas, não é? Esta questão é interessante porque, por acaso, na minha experiência, uma vez questionei uma família relativamente a esta questão da solução dos problemas e de facto, a primeira pergunta que se deve fazer quando se questiona como é que a família resolve os problemas é quem é que identifica o problema, não é? E nós parece que quando queremos resolver não nos interessa tanto detalhar e aprofundar o problema, mas só nos interessa a solução. Mas efetivamente nós temos que perceber, porque às vezes as pessoas na família que melhor identificam e detalham o problema não são necessariamente aquelas pessoas que resolvem a questão mais prática dos problemas, mas elas são absolutamente imprescindíveis, porque se o problema não for bem identificado e bem detalhado, depois a sua solução torna-se muito mais difícil, ou então não é uma solução sustentável, é apenas aqui uma solução provisória e que não é sustentável, como volto a dizer, ao longo do tempo. Portanto, é interessante também perceber quem é que na família tende a identificar os problemas e quem é que também tende a dar o primeiro passo para a sua resolução, ou quem é que dá contributos de possíveis soluções, sempre numa perspectiva também de flexibilidade e de enfrentar o problema. E, portanto, interessante também aqui, às vezes até circunstanciar a um determinado problema passado, não é? Como é que foi identificado, o que é que fizeram e como é que foi o processo de resolução do problema. Às vezes é necessário contar com a ajuda de elementos externos, e agora voltamos à rede social que há bocadinho vimos através do Ecomapa, e às vezes são elementos que ajudam a família com uma visão mais objetiva para resolverem o problema, ou até porque conseguem suprir alguma necessidade que a família não consegue, e portanto são elementos também muito, muito interessantes na resolução dos problemas. Depois temos aqui a questão dos papéis familiares, que também são muito, muito relevantes, não é? Que papéis familiares é que existe? Existe o papel parental, o papel maternal, o papel paternal, podemos ter também o papel de familiar cuidador e como é que é o exercício destes papéis, como é que cada um se sente no exercício deste papel. Se sente dificuldades, sente dúvidas, sente constrangimentos, se sente de facto umas expectativas para as quais não consegue corresponder e, portanto, também é interessante perceber, assim, através aqui de
de uma estratégia mais aberta, como é que a pessoa se sente do ponto de vista no exercício do seu papel, não é? Depois, relativamente à influência e poder, portanto, a influência e o poder são então métodos para afetarmos o comportamento de outros indivíduos e no seio de uma família isto pode ser, pode haver de facto aqui elementos que são mais influentes em determinados campos e elementos que são mais influentes noutros. Por exemplo, numa família nuclear muitas vezes acontece, por exemplo, das pessoas que preparam as refeições. Vamos imaginar, por exemplo, que é a mãe ser mais, ou a pessoa que faz as compras da casa, ser mais influente naquilo que são as escolhas alimentares e aquilo que é o equilíbrio nas refeições e, portanto, acaba por ter essa influência porque faz as refeições e as pessoas acabam por se alimentar e às vezes nem precisa dizer nada, mas é o suficiente para ter aqui uma grande influência, isto para não falar até em famílias em que existam pessoas com doença crónica e de facto pode ser aqui um elemento relevante do ponto de vista também a adesão ao regime terapêutico. Mas, por exemplo, relativamente a outro tipo de assuntos, por exemplo, a gestão mais económica ou a gestão da casa, do ponto de vista dos arranjos da casa, do tratamento da casa, pode haver outra pessoa que tem mais influência nos outros. Portanto, de acordo com os domínios, digamos assim, pode haver diferentes pessoas que têm influência sobre as outras, não é? No que reporta aqui esta questão das alianças e das uniões, não é? Portanto, as alianças habitualmente são pelo menos dois elementos da família, podem ser mais, que se juntam em torno de um assunto comum, de forma a conseguirem influenciar e ter impacto na família para que a sua vontade ou os seus objetivos possam prosseguir, não é? Pode ser em torno, por exemplo, uma mudança de casa, pode ser da aquisição de um animal doméstico, pode ser, pronto, outro aspecto, e que se percebe que existe divergência na família, e então são pessoas que se unem, por exemplo, para influenciar as pessoas que não estão. Que não concordam com essa decisão, de forma que eles possam deixar cair a sua posição em função desta aliança. Isto pode ser uma coisa saudável, não é? No sentido de as pessoas terem divergências na família, no sentido de diferentes opiniões, diferentes perspectivas e, portanto, naturalmente também diferentes objetivos. Pronto, desde que não colida com aquilo que é a união da família, não é? Se vemos que esta divergência é de tal forma explorada que há elementos que não conseguem lidar com essas divergências e com essa exploração e com esse avolumar de provocações que pode acontecer no limite, isso acaba por efetivamente por ser nefasto e criar aqui grandes divisões na família. Por fim, temos aqui também as crenças, que podem ser de diferentes ordens. Esta lista foi feita também pela Wright e Lay, porque elas também têm um modelo relativamente às crenças, e crenças da família, e portanto elas podem de facto ter diferentes origens, seja relativamente à doença, seja a influência que a família tem no problema de saúde, seja naquilo que são as forças do problema de saúde até ao momento, mas enfim, são atitudes fundamentais que muitas vezes passam também de geração em geração, por isso também é útil conhecer a história da família. E que são valores e pressupostos adotados e dos indivíduos e das famílias, muitas vezes pode ter a ver com uma desacreditação daquilo que é, por exemplo, determinada terapêutica ou determinadas estratégias de adesão ao regime terapêutico, com um papel parental. Filosofias de vida que de facto acabam por interferir com aquilo que são as escolhas das pessoas e também da própria família. Por fim, eu sei que vai haver
uma sessão só dedicada aos instrumentos de avaliação familiar, embora eu não trago aqui como instrumento de avaliação familiar, até porque do ponto grandes mais-valias, mas do ponto de vista clínico pode ser interessante este instrumento que é o apegar familiar, que é um instrumento que avalia a percepção de funcionalidade da família, ou seja, como é que cada um dos elementos percepciona o modo como a sua família funciona. E tem aqui 5 elementos relativamente à questão da adaptação, da participação, nomeadamente a forma como é que as decisões são partilhadas e como é que as pessoas se sentem, cada um, se sente satisfeito com essa reciprocidade nos processos familiares, com a flexibilidade familiar, com a satisfação relativamente às experiências emocionais e a expressão do afeto, e, por fim, a questão de satisfação da partilha do tempo, o espaço e recursos no contexto familiar. E pondo isto com algumas questões, eu aqui nem pus scores, porque não é tanto o score aqui que é relevante, mas é às vezes estes instrumentos terem estes enunciados que pode ser interessante para nós percebermos como é que cada um dos indivíduos percepciona a funcionalidade da sua família, não é? Porque a ideia não é terem todos o mesmo valor, não é? Isso significa que é uma família que funciona muito bem, mas cada um pode ter uma percepção diferente e em diferentes dimensões. O score até podia ser igual, mas ao nível das dimensões, de facto, uns estarem mais satisfeitos com a forma como manifestam o afeto, outros estarem mais satisfeitos na forma como as decisões são tomadas, outros com a forma como a partilha do tempo é feita, e acaba por ser também interessante. Eu tive um grupo de estudantes que este ano até fez um quadro onde tinha cada elemento da família com estes itens, e depois foi interessante discutir que um dos elementos tinha uma percepção de facto maior numas dimensões do que noutras, e pode ser até um bom ponto de partida para nós podermos explorar esta questão do funcionamento familiar, que me parece mesmo muito pertinente, apesar de Wright e Lee terem estas subdimensões que acabei de enunciar. É importante percebermos, na perspectiva das pessoas e dos elementos da família, neste caso, como é que cada um percepciona de facto o funcionamento da sua família, não é? Sendo que há muitos autores que entendem que o funcionamento da família é um sinónimo de saúde familiar, não é? Quando nós falamos de saúde familiar, o que é que nos reportamos? E há muitos autores que consideram que é efetivamente esta dimensão do funcionamento familiar. E, portanto, deixo aqui também esta sugestão para quem quiser explorar, e espero que tenham a oportunidade de facto explorar esta questão do modelo de Calgary e da avaliação familiar, nomeadamente esta dimensão mais funcional, que acho que é muito relevante. Pronto, termino da minha parte, e entretanto a enfermeira Bruna também ainda vai concluir a sua parte, mas estou de qualquer forma completamente disponível para alguma questão que queiram colocar, ou tenho aqui também o meu e-mail se entenderem depois alguma questão a posteriori. Obrigada. Obrigada, enfermeira Cláudia. Então, terminada esta apresentação, é importante percebermos qual a aplicabilidade prática do MCAF na prática, digamos assim. Então, podemos colocar esta questão, que é: para que avaliar as famílias? E a resposta pode ser: para delimitar a intervenção do enfermeiro. Portanto, no âmbito da prática de enfermagem em contexto familiar, torna-se essencial fazer esta ponte entre o modelo de Calgary de avaliação e algumas daquelas que poderão ser as principais áreas de intervenção familiar, como vamos explorar mais no dia 15 de maio. No que respeita à abordagem sistémica dos cuidados à família, a exploração dos assuntos da família com a mesma vai contribuir para que os membros da família clarifiquem os seus significados, que atribuem aos eventos, que esclareçam dúvidas ou que co-identifiquem os fatores estressores ou os problemas que careçam da intervenção de terceiros, como é o caso da intervenção da enfermagem, para o desenvolvimento de estratégias de coping que lhes podem proporcionar uma gestão equilibrada do sistema. Então, tendo em conta os dados que foram obtidos através da avaliação estruturada,
Os enfermeiros têm de pensar criticamente sobre os dados, de forma a identificar que forças e que fragilidades é que o sistema familiar tem, de forma a compreender o funcionamento atual da família. Então, desta forma, o enfermeiro vai elaborar conjuntamente com a família possíveis diagnósticos e determinar com as mesmas se a intervenção é ou não necessária, em que áreas e quais as melhores estratégias para a mudança. Então, podemos pensar desde já em algumas áreas. Queria passar? Sim. Em algumas áreas em que o enfermeiro poderá ter um papel crucial no cuidado da família como cliente, promovendo o seu processo familiar. Por exemplo, no que diz respeito à preparação da família para a chegada de um recém-nascido, o apoio e a promoção desta adaptação face a esta transição, nas mudanças que ela implica, a gestão de rotinas, a gestão de emoções, também, por exemplo, na preparação da criança mais velha para a adoção do papel de irmão ou de irmã, ao nível da integração de um familiar com doença crónica ou com dependência no autocuidado, com um problema comportamental, o apoio a esta organização dos cuidados, da promoção da autonomia, a preparação para a adoção do papel de familiar cuidador, quando é o caso, o auxílio à família na mobilização dos seus próprios recursos ou no acesso a recursos da comunidade. E aqui cabem também aspectos como a adaptação do edifício residencial, por exemplo, as estratégias para facilitar a mobilidade da pessoa com dependência, por exemplo, dentro do seu edifício residencial, o apoio ao processo de consciencialização, de promoção do conhecimento ou da capacidade da família sobre a condição do seu familiar, as necessidades, as estratégias para lidar com isso. Depois, por exemplo, no âmbito do planeamento familiar, indo para além daquilo que é a contracepção como um comportamento individual, mas considerar-se aqui o assistir a família a refletir sobre o seu plano como família, o planeamento do número de filhos que pretende, o intervalo recomendado entre gravidezes ou mesmo a lidar com situações de perda gestacional. Isto numa lógica de apoio à decisão informada e co-construída com a própria família. E em qualquer um destes domínios ou em outros, é essencial considerar tudo o que diz respeito, por exemplo, à organização do funcionamento da casa, a promoção da participação dos membros da família na organização doméstica, no acesso a recursos comunitários, quando é necessário, para que possam apoiar esta gestão, dentro dos desafios que lhe vão sendo interpostos, ou seja, como é que aqui o enfermeiro pode ser um recurso. Dentro da mesma lógica, temos também o papel do enfermeiro no âmbito da gestão das condições do edifício residencial, que já fui falando um bocadinho, desde que seja, por exemplo, integrar a segurança ambiental, a segurança na convivência com os animais domésticos, a prevenção de acidentes, especialmente quando temos famílias com crianças ou famílias com idosos ou dependentes, por exemplo. E então, estas áreas, ou tantas outras que podemos considerar, refletem não só as necessidades complexas das famílias, porque as famílias são sistemas complexos, mas também o papel do enfermeiro na promoção da adaptação, da funcionalidade e do bem-estar no seio familiar. Portanto, no fundo, trata-se de apoiar a família nas várias transições que vive ao longo do seu ciclo vital, compreendendo que há famílias com mais capacidade de se auto-organizar e que até precisarão mais de um acompanhamento ao nível de um acompanhamento contínuo e não tanto de uma promoção do processo familiar, e outras vão necessitar mais de um apoio e de um direcionamento mais na prática para que consigam atingir este mesmo nível de autorregulação e de equilíbrio. Era esta a mensagem que nós queríamos passar, deixamos as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada e ficamos disponíveis então para as questões. Colegas, agradecer-vos aqui a vossa excelente apresentação. Tenho podido acompanhar ao longo do bate-papo as vários momentos de parabenização pelas excelentes apresentações. Conseguiram realmente
de forma estruturada, elencar as 3 grandes categorias que este modelo, que eu desconhecia, vou ser sincera, que este modelo aborda. Relativamente a questões, estou aqui a ver, não encontro aqui nenhuma questão específica. Portanto, as pessoas realmente a parabenizarem pela excelente partilha. Acredito que, quer a nível Açores, quer a nível nacional, tenha sido um contributo bastante positivo. Deixo agora aberto se os colegas quiserem fazer aqui alguma questão e julgo que a enfermeira Joana, se quiser ir avançando, realmente são bastantes colegas aqui a parabenizar. Vejo aqui uma questão, peço desculpa que eu estou aqui com o meu computador. Tem aqui uma colega que faz uma questão, esperem só um momentinho, a ver se eu consigo lá chegar. Deixem-me ver, aqui. Sim, aqui a colega está a perguntar se a apresentação será disponibilizada posteriormente. Estes webinars depois ficam disponíveis no YouTube. Se tiverem mais do que 50% de permanência. E tem aqui uma colega que faz uma questão em termos de aplicabilidade deste modelo nos sistemas de informação de apoio à prática da enfermagem. Portanto, deve ser, eu deduzo que seja qual é a aplicabilidade, ou seja, a transição deste modelo para os sistemas de informação. Não sei se foi clara assim a pergunta. Eu posso introduzir, mas penso que a enfermeira Bruna também terá alguma coisa a dizer sobre isso. De facto, este modelo não está assim claro do ponto de vista dos sistemas de informação e, de certa forma, é uma pena que isso não aconteça, ou pelo menos que não permita o registro. Eu falei, pronto, nomeadamente da questão do genograma e do ecomapa, que para mim faz muito sentido e também não é estrito deste modelo, são instrumentos universais praticamente a todos os modelos de avaliação familiar. E pronto, e tenho até um grupo de estudantes que está a fazer um elenco daquilo que são até alguns contributos para que de facto possa haver melhorias ao nível dos sistemas de documentação, mas nem sempre isso é possível, essa ligação entre estes modelos, pelo menos neste momento, e aquilo que é a avaliação familiar. Eu julgo que esta questão deverá aprender-se certamente depois com o futuro e com a questão dos indicadores de processo ou de resultado, até para sustentar depois esse trabalho, que é um trabalho enorme, não é? Daquilo que nós podemos ver, este modelo é bastante abrangente e não é certamente numa consulta nem duas que se consegue ter este modelo completo. Portanto, Sim, e até sim. para compilar isto nos sistemas de informação também não será fácil, certamente, mas será uma mais-valia para o futuro para que se possam extrair indicadores que justifiquem e que valorizem a qualidade dos cuidados, não é? Certo. Aqui é importante também dizer que o modelo, como a professora Cláudia disse também há pouco, ele não tem que ser avaliado na totalidade, até porque haverá famílias em que algumas dimensões não se vão aplicar. Pode não se aplicar agora e mais tarde aplicar-se, ou nunca se vão aplicar, não é? E o importante é conseguirmos retirar os pressupostos deste modelo em união com outros pressupostos que nós vamos tendo de outros modelos de cuidados, não é? E o que é verdade é realmente o que a professora Cláudia estava a dizer, os sistemas de informação e enfermagem atualmente ainda não conseguem espelhar esta avaliação e depois a intervenção na totalidade, mas esperamos que no futuro próximo, até com o desenvolvimento da ontologia de enfermagem nos sistemas de informação, que isso será também outro tema, poderemos talvez depois mostrar melhor esta nossa prática de enfermagem e retirar depois indicadores no que diz respeito à família. Eu acredito que esta é uma ferramenta que as colegas dos cuidados de saúde primários já utilizem de forma, não é? Sempre presente na vossa interação. Eu ia questionar aqui, agora nesta conversa que a Bruna estava a ter, a nível de contratualização de objetivos. É possível vocês, com estas intervenções, com estes focos, poderem, eu acredito que sim,
mas digam-me da vossa prática, se conseguem depois ter essa, na contratualização de objetivos que as vossas unidades de saúde têm, se está presente esta preocupação e estes diagnósticos, digamos assim, que se conseguem depois extrair da aplicação deste modelo. Atualmente, os indicadores ainda não estão relacionados com os indicadores da família, não é? Nós temos muitos indicadores ao nível individual, portanto, isso ainda será uma mudança de paradigma que será necessário fazer, não é? Portanto, a nível de contratualização, e a professora Cláudia poderá falar um bocadinho melhor sobre isso, a nível da família, do processo familiar, ainda não está para aí direcionado. Mas é como digo, no futuro próximo esperamos que sim, que seja necessário, portanto é necessário desenvolver a investigação nesse sentido e melhorar esses... E partilhá-la como vocês fizeram aqui muito bem. É isso que a Bruna disse. É de facto, para já ainda não existem indicadores relacionados com o processo familiar. Como a Bruna disse, também é importante que haja investigação, e eu acho que acrescentaria apenas também é importante que os enfermeiros espelham a avaliação e a intervenção familiar, porque efetivamente muitas vezes o que acontece é que só têm a oportunidade de fazer a avaliação do indivíduo, não é? Estou a pensar sobretudo nos enfermeiros que estão nos cuidados de saúde primários, nem sequer do indivíduo inserido na família, porque não têm essa possibilidade, mas à medida que forem mostrando que são capazes de fazer a avaliação familiar, porque isso é possível fazer o registro, não de acordo com este modelo, mas isto existe realmente a dimensão do processo familiar. E à medida que forem fazendo esse registro do processo familiar e mostrando que são capazes de fazer intervenções, eu estou certa que os indicadores também recairão sobre esta dimensão. E, portanto, estimulo aqui a que todos façamos este esforço para de facto contribuir com dados, não é? Porque isto depois é tudo monitorizado, sobre de facto a avaliação familiar, mas sobretudo com a intervenção familiar. Tenho aqui também uma pergunta de uma colega, penso eu que é da Fernanda. Em que estadio das famílias é importante avaliar os vínculos do sistema fraternal? Deixa aqui a pergunta muito direta. Em todos os estadios temos a avaliação dos vínculos. E os vínculos vão se modificando ao longo do desenvolvimento do ciclo vital familiar, como eu falei. Portanto, inicialmente, quando o casal é jovem, ou quando tem uns filhos mais pequenos, os vínculos vão ser mais direcionados. Quando há uma transição para a parentalidade mais imediata, os vínculos vão ser mais direcionados entre pais e filhos, não é? Mas ao longo do ciclo vital familiar, ao longo do desenvolvimento da família, estes vínculos vão se desenvolvendo, por exemplo, depois vai haver uma maior uma vinculação entre o casal a determinada altura, não é? O ver-se novamente com o casal quando o filho está a sair de casa. Portanto, esses vínculos mantêm-se sempre, vão se modificando. E eu também só gostaria também de responder aqui uma questão que foi colocada, a enfermeira Vânia, se não se importa, relativamente aos instrumentos. Portanto, esta sessão não era propositada para os instrumentos. Nós abordamos alguns instrumentos no sentido de facilitar a aplicação do modelo, mas depois irá haver uma sessão exclusivamente direcionada para os instrumentos. E, portanto, realmente, relativamente ao modelo, desculpem, ao instrumento do apegar familiar, de facto é um instrumento débil do ponto de vista da investigação, mas apresentei-o apenas no sentido de pode ser uma forma útil de nós conseguirmos conduzir esta avaliação da percepção do funcionamento da família, que é importante do ponto de vista clínico, nós termos esta ideia, não propriamente o score em si, mas quais é que são as dimensões com as quais cada um dos elementos está mais ou menos satisfeito com aquilo que se passa dentro da sua família. Mas já existem instrumentos muito mais interessantes do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista clínico, que serão explorados então nessa sessão exclusivamente dedicada aos instrumentos de avaliação familiar. Sim, senhora, estava aqui a ver esta questão, que realmente já pegou muito bem. Aqui também, relativamente aos indicadores, julgo que já respondemos nas primeiras questões. E tenho aqui também da colega, gosto de Catarina, portanto, parabéns pela apresentação, sem dúvida uma mais-valia até mesmo nos cuidados de ambiente hospitalar, já que o indivíduo faz parte do sistema familiar. Uma boa ferramenta também para a preparação da alta. Utilizamos como orientador na avaliação inicial, portanto,
será aqui apenas, julgo que tivesse uma questão. Uhum. Está a contratualização dos indicadores, cá está também. Eu penso que, ao mesmo só, felicitações. Enfermeira Joana, não sei se quer fazer aqui também dar aqui um contributo. Eu penso que a enfermeira Joana já não estará aqui. Eu penso Não que a ela estava a teve ver no sair. visor, fiquei sem saber se estaria, se não. Pronto, nós já estamos com, realmente faltam-nos 7 minutos para terminar. Gostava de finalizar, então, não vou fazer aqui síntese nenhuma porque as colegas foram muito explícitas e até na última abordagem a enfermeira Bruna conseguiu portanto, fazer aqui, fazer uma percepção deste momento formativo. Queria agradecer então a todos os intervenientes. Devo dizer que nós chegamos a ter 534 enfermeiros a ouvir falar sobre este modelo, portanto, existe muita gente interessada. Foi além das expectativas da enfermeira Cláudia, fomos acima dos 20%. Agradecer então a todos os intervenientes, também a quem esteve no back-office a dar aqui suporte técnico e administrativo também, porque sem eles isto não seria possível, certamente. Aos esforços desenvolvidos para que este webinar acontecesse, tendo em conta o que aconteceu ontem em Portugal Continental, portanto, perceber que o interesse que os enfermeiros apresentaram e disponibilizaram-se para cá estar está em sintonia com as vossas apresentações e com o trabalho desenvolvido. Agradecer, não estando presente, mas na pessoa da enfermeira Joana, também à mesa do Colégio da Especialidade da Enfermagem Comunitária, pelo interesse em partilhar connosco e em desenvolver esta temática que cada vez vai fazendo mais sentido aos enfermeiros açorianos. Da minha parte, desejar um bom trabalho a todos, continuarmos a contribuir para o desenvolvimento da investigação em enfermagem e, porventura, também à melhoria da qualidade dos cuidados. E parabenizar as colegas mais uma vez, enfermeiro Pedro, agradecer a sua presença aqui connosco também, em representação da secção regional dos Açores, e desejar uma boa tarde a todos. Da minha parte, foi um prazer estar aqui convosco. Obrigada igualmente. Muito Obrigada, obrigada. foi um gosto. Foi um Adeus, gosto, sim, então. senhora. Até à próxima. Até uma próxima.